Olá, hoje nós vamos para o capítulo 22 do livro do profeta Isaías. Hoje o oráculo é sobre Jerusalém. Você viu que desde o capítulo 13, e assim vai ser até o capítulo 23, nós tivemos vários oráculos relacionados aos povos vizinhos. Hoje o oráculo é sobre Jerusalém. Precisamente sobre aquele momento fatídico da invasão de Senaqueribe, que é o imperador assírio, em Jerusalém. E você deve estar se recordando que isso foi no ano 701. Jerusalém resistiu, não conseguiu ser conquistada por Senaqueribe, mas o profeta lembra o seguinte: a alegria de Jerusalém, ela é uma alegria, na verdade, não tão válida, não tão lícita, não tão justa. Por quê? Porque Isaías não deixa de lembrar que, embora Jerusalém não tenha sido conquistada, várias outras cidades de Judá foram conquistadas, arrasadas, destruídas e teve o povo levado em deportação. E o profeta Isaías faz um questionamento: por que Jerusalém se alegrar, sendo que as outras cidades foram arrasadas e destruídas, né? E também um momento interessante de trazer aqui várias informações sobre a cidade de Jerusalém e principalmente sobre dois administradores da cidade. Nós poderíamos chamar de ministro das finanças ou tesoureiro real, né, de Ezequias. É o nosso amigo Sebna ou Sobna, né, que foi horrível, um terrível ministro das finanças, e o substituto dele, o Eliassim, que era bom, mas depois acabou caindo também, né? Então hoje nós temos a história de Sobna, o Sebna e Eliassim. Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte: você dá um like no vídeo, ok? Você compartilha esse vídeo e chame mais pessoas para fazer esta caminhada com a gente. Explique para as pessoas o seguinte: a gente vai ler a Bíblia inteirinha de capítulo por capítulo. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu queria lembrar que você pode ler a Bíblia inteira comigo, desde o primeiro capítulo de Gênesis. Entra aí no canal, procura nas playlists e começa. Tem a playlist de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Número, tá? E vem isso. Vai assistindo e lendo a Bíblia comigo, tá bom? Tá certo? Lembrando que nós estamos, neste momento, no primeiro Isaías. Primeiro Isaías significa o capítulo 1 ao capítulo 39, que marca o período de atividade do profeta Isaías, principalmente no tempo dos dois reis aí, Acás e Ezequias. Hoje, né, esse capítulo que nós vamos ler, o capítulo 22, ele se refere ao tempo de Ezequias, que foi o tempo da tentativa de conquistar Jerusalém por Senaqueribe, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler então. Como eu já disse para você, é um oráculo, e o oráculo sempre usa de palavras simbólicas, né, para se referir a algo. E eu vou explicar tudo direitinho para você. Capítulo 22. Oráculo do Vale da Visão. Que tens, pois, para subir em multidão aos terraços, cidade ruidosa, cidade turbulenta, cidade alegre? Teus mortos não foram transpassados pela espada, nem mortos em combate. Todos os teus chefes escaparam e fugiram para longe. Teus bravos foram feitos prisioneiros sem que tivesses tirado o arco. Por isso eu digo: não me olheis, deixai-me derramar lágrimas amargas, não procureis consolar-me da ruína de meu povo, porque este é um dia de derrota, de esmagamento e de confusão, enviado pelo Senhor Deus dos exércitos. No vale da visão, abalam a muralha e gritam para a montanha. Elamitas, toma sua aljava, cavaleiros nas suas montarias. Quir, prepara o seu escudo. Teus belos vales estão atravancados de carros. Os cavaleiros postam-se às tuas portas.
Tirou-se o véu de Judá. Nesse dia voltais os olhos para o arsenal do palácio da floresta. Olhais as brechas da cidade de Davi e vedes que elas são numerosas. Acumulai as águas da piscina inferior, examinai as casas de Jerusalém e as demolis para consolidar a muralha. Cavais um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha, mas não olhais para aqueles que quis essas coisas e não vedes aqueles que as preparou já de há muito. O Senhor, Deus dos exércitos, vos convida nesse dia a chorar e a dar brados de pesar, a raspar a cabeça a cingir o cilício. E eis que tudo se destina à alegria e ao prazer. Matam bois, degolam carneiros, comem carne e bebem vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porém, o Senhor dos exércitos revelou-me: jamais este crime será perdoado sem que sejais mortos. Oráculo do Senhor, Deus dos exércitos. Começa agora a falar de Sóbina. Contra Sóbina, prefeito do palácio, eis o que diz o Senhor, Deus dos exércitos: vai ter com esse ministro que cava para si um sepulcro em um lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha. Que propriedade tens aqui, que parentes tens nela, para usares cavar-te nela um sepulcro? Eis que o Senhor te lança com força, ó grande homem, arremessa-te rolando, lançando-te como uma bola para uma terra vasta em todo sentido. É lá que morrerás, lá será a tua famosa tumba, ó vergonha da casa do teu Senhor. Agora, de novo, o que substitui o Sóbina. Eu te deporei do teu cargo e te arrancarei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Osias. Eu o revestirei com a tua túnica, o cingirei com teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará; se fechar, ninguém abrirá. Eu o fixarei como prego em lugar firme. Ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Dele estarão pendentes todos os membros de sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda a espécie de vasos, desde os copos até os jarros. Porém, um belo dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego, fincado em lugar firme, cederá, se arrancará e cairá, e toda a carga que ele sustentava será feita em pedaços. Palavra do Senhor. Vamos explicar o que acontece aqui. Primeira coisa, aqui nós temos o momento em que o imperador assírio Senaqueribe vem descendo com tudo. Já disse para você que os assírios vieram com tudo, tomando a Síria, Aram, né? Tomando Damasco, tomando a parte de Moabe, tomando Israel, e vem descendo. E eles chegam em Judá. Tem toda aquela situação da guerra sírio-efraimita, que Isaías pede para não se aliar aos assírios, não se alia aos assírios, mas pede também para não se aliar nem a Judá, nem a Damasco, nada, tem tudo aquilo. Só sei que Senaqueribe não quer saber nada disso, ele vem dominando tudo. Chega em Judá e ele vem. Este texto aqui fala do momento em que Jerusalém se prepara para o cerco de Senaqueribe. Porque Senaqueribe quer invadir Jerusalém e cerca Jerusalém. E esse texto fala da preparação de Jerusalém para esse grande cerco. Prepara as águas do reservatório, o reservatório que tinha sido feito por Acás.
prepara as águas do reservatório entre as muralhas, outro reservatório, que é a famosa piscina de Siloé, que está entre dois muros, esteja preparados e tal. Realmente, Jerusalém resiste ao cerco, e Jerusalém sai, de certa forma, vitoriosa, porque Senaqueribe não consegue dominar e conquistar Jerusalém. Mas o que acontece? O povo de Jerusalém explode em brados de alegria e diz que estão felizes. E o profeta diz: não, eu estou chorando. Eu estou chorando. O choro do profeta é algo muito doído. Eu estou chorando por quê? Porque nós não temos motivo para nos alegrar. Nós não temos motivo para ficar alegre. Por quê? Porque enquanto Jerusalém resistiu ao cerco, várias outras cidades caíram. Várias outras cidades foram destruídas. Vários outros irmãos nossos foram deportados. Vários outros irmãos nossos foram mortos. Então Jerusalém não tem razão para se alegrar. Mesmo que ela tenha resistido ao cerco, ela não tem razão para se alegrar. O texto continua e começa a falar de um tal de Sóbina, ou Sébina. Sóbina era um ministro das finanças, tipo tesoureiro real do rei Ezequias. Este homem era vaidoso, orgulhoso e não muito honesto. Talvez fosse corrupto também, usando do dinheiro e usando das benesses do cargo para se vangloriar. Este tal de Sóbina chegou a construir um túmulo magnífico para ele. Inclusive, deixa eu te contar, agora, recentemente, na arqueologia, se achou o tal do túmulo do Sóbina lá, que estava escrito Shebna, ministro do rei, ministro das finanças do rei. E, na verdade, a pessoa quando fazia um túmulo magnífico, era sinal de que ele era, ou seja, vaidoso, orgulhoso, queria ser uma coisa que não era. Tanto é que o texto chama atenção até para essa tumba que ele fabrica, que ele manda construir para si. Só sei que esse Sóbina, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, da sua desonestidade, cai. E aqui no texto conta que quem entra no lugar dele é o Eliacim, ou Eliaquim, Eliacim, filho de Elcias, que é muito bom, que é justo, que é realmente uma pessoa honesta, que realmente ajuda o rei Ezequias ali no governo, é uma pessoa maravilhosa, mas vai cair também, por quê? Porque ele cai no pecado do nepotismo, e ele permite, empregando um monte de parente, e esses parentes vão levar a derrocada do Eliacim. Olha, diz a história, os estudiosos, que o Eliacim era muito honesto. Ele mesmo era muito honesto. Ele mesmo nunca usou dinheiro, ele mesmo nunca fez nada de errado. Mas os parentes, pelo amor de Deus, os parentes que ele colocou para trabalhar lá, fizeram tanta falcatrua, tanta coisa errada, que aí resvalou no Eliacim e ele caiu. O profeta usa a figura do prego, antes dizendo, vai ser colocado Eliacim como ministro das finanças, como prego firme. E depois o profeta diz, o prego bambeou, o prego não é mais firme. Ou seja, Eliacim deixou ser levado pelos parentes, ou seja, embora o Eliacim fosse honesto, bom, todos os seus parentes levaram a derrocada de Eliacim. Isso é o que o texto traz para a gente hoje. É importante lembrar que esse texto de Sóbina e Eliacim é sempre usado, gente, sempre usado até hoje, para as pessoas que administram as paróquias, as igrejas e tal. Quem é o administrador da paróquia, da comunidade? É Sóbina? É Sébina? Sóbina? Aquele que usa da desonestidade, que rouba, que não é honesto? Ou é um Eliacim, que é bom, que é justo, que é honesto?
Vamos lá, vamos entender alguns versículos aqui, porque senão a gente fica, como eu disse para você, Jerusalém não tem o que se alegrar. Esse oráculo lembra aí, como estava dizendo, a libertação de Jerusalém, né, do exército de Senaqueribe. Isso aconteceu em 701, Jerusalém resistiu ao cerco, né, enquanto a população de Jerusalém se alegra, Isaías não deixa de pensar nas outras cidades que foram invadidas e destruídas, e capturado milhares e milhares de pessoas, né? Vamos lá, começa o capítulo começa, oráculo do Vale da Visão. Oráculo do Vale da Visão? O oráculo não é sobre Jerusalém? O que é o Vale da Visão? Vale da Visão é o Vale de Inom. Vale de Inom. O Vale de Inom é aquele vale próximo a Jerusalém. Olha aqui, é aquele vale bem próximo a Jerusalém, sabe onde? Hoje, se você for ver, fica ali, aqui tem o Monte das Oliveiras, aqui tem Jerusalém, né? Aquele vale que está entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém. Então, quando fala oráculo do Vale da Visão, oráculo desse vale está dizendo oráculo de Jerusalém. Só uma curiosidade, Vale da Visão, em hebraico, significa Geinom. Desculpa, Vale da Visão. Vale de Inom. Ge significa vale. Ge significa vale. Então, Vale de Inom é Geinom, que é da onde veio a palavra Geena. Geena significa Vale do Inom. O que era o Vale do Inom? Era onde eles jogavam os lixos de Jerusalém, as lixeiras, onde tinha um fogo, que lá jogava cadáver, lá jogava animal morto, lá jogava lixo. Então lá tinha um fedor e um fogo que não se consumia. O Vale da Geena, o Vale do Inom. Vamos lá. Versículo 4. Quando toda Jerusalém está feliz, por isso eu digo, não me olheis, deixai-me derramar lágrimas amargas, não procureis consolar-me da ruína de meu povo. Quando Jerusalém grita de alegria, o profeta diz, não, eu choro de tristeza, porque Jerusalém está de pé, mas as outras cidades foram destruídas. Versículo 6, olha aqui, elamitas, toma sua aljava, cavaleiros nas suas montarias, Quir, prepara o seu escudo. Olha aqui, por quê? Está falando dos elamitas, está falando de Quir. Quir, né? Quir é a pátria dos arameus, lá na Mesopotâmia. Lembra de arameus? Isso, a pátria dos arameus. Está falando dos elamitas, está falando dos arameus, está falando de um monte de gente aqui que está preparado com escudos e armas. Por quê? Porque o exército assírio era composto, gente, de vários povos, né? Não era só assírio que estava no exército assírio. Todos os povos que eles iam conquistando, os elamitas, os partos, tudo ia virando exército dele. Então aqui ele cita vários povos como fazendo parte do exército. Versículo 8. Tirou-se o véu de Judá. Nesse dia, voltais os olhos para o arsenal do palácio da floresta. Vou explicar. Véu de Judá. O véu de Judá significa proteção. Até agora, Judá estava protegido. Tirou-se o véu de Judá, pronto, tirou a proteção de Judá e o exército está vindo. Uma coisa interessante aqui, ó. Nesse dia voltai os olhos para o arsenal do palácio da floresta. Palácio da floresta, né? Ou sala da floresta, né? Ou o que é isso? Você já estudou comigo quando Salomão fez o templo, né, e tal. Salomão construiu, isso é interessante, o chamado Palácio da Floresta. É um grande salão com 45 colunas de cedro. Então você imagina um salão enorme, 45 colunas de cedro. Eram tantas colunas de cedro que parecia uma floresta de cedro, de tantas colunas de cedro. Ora, para que esse salão enorme com 45 colunas de cedro? Era o arsenal, onde se guardava as armas. Então, aqui fala assim, tirou-se o véu de Judá,
nesse dia, volte o olhar para o arsenal do Palácio das Glórias. O quê? Jerusalém, volte o seu olhar, porque você vai ter que pegar em arma. Tá bom? Versículo 9. 9. Ó, olhai as brechas da cidade de Davi, né? A cidade de Davi é uma cidade murada, né? Murada. Então, se é murada, mas pode ter brechas. E vede que elas são numerosas, então elas estão vulneráveis. Acumulai as águas da piscina inferior. Muito bem. Acumulai as águas da piscina inferior. Para você resistir a um cerco, o primordial é água. Sem água você pode até ficar sem comer muito tempo, mas sem água você não consegue. Então, se você vai passar por um cerco, você precisa manter, você precisa acumular água. Essa piscina inferior trata-se da piscina do reservatório feito por Acás. Acás fez um reservatório um tempo atrás, antes de Ezequias, claro, e esse reservatório de Acás era um reservatório que trazia água de fora de Jerusalém, mas a trazia por um aqueduto aberto, né? Aí, presta atenção comigo. Então, falou, ó, nós vamos resistir um cerco. Então, acumula água na piscina inferior. Tá, mas continua comigo aqui, ó. Examinai as casas de Jerusalém e as demolis para consolidar muralha. Ok, então começa a construir muralha ali, presta atenção. Cavais um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha. Muito bem? Qual é esse reservatório entre os dois muros? Esse reservatório entre os dois muros é a famosa piscina de Siloé, que é um reservatório novo que o Ezequias tinha feito. Ele trouxe água do rio Gion, da fonte de Gion. Esse reservatório de Ezequias é uma obra subterrânea. O reservatório de Acás, que é o mais antigo, a água vinha por fora. O reservatório de Ezequias, que é a piscina de Siloé, é um reservatório que traz a água subterrânea. Uma obra magnífica, magnífica, magnífica. E por que a gente sabe? Porque a piscina de Siloé, né, ela está protegida de duas muralhas, uma de cada lado. Então a gente sabe que aqui nós temos o reservatório inferior, que é feito por Acás, e o reservatório da piscina de Siloé, que é feito por Ezequias. Volto a dizer a você que esses dias, faz pouco tempo, os arqueólogos descobriram o canal de Ezequias, que, como a Bíblia diz, era magnífico, uma obra magnífica de engenharia. Muito bem, agora nós vamos entrar num assunto aqui do Sóbina e do Eliacim. Do versículo 15 ao versículo 25, nós temos essa história do Sóbina e do Eliacim. Olha aqui, deixa eu dividir aí para você como vai ser esse versículo 15 a 25. Esse versículo de 15 a 25, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 15 a 19, Sóbina será destruído. A segunda parte, do versículo 20 a 23, será substituído por Eliacim. Sóbina será substituído por Eliacim. E do versículo 24 a 25, Eliacim também vai cair. Tá bom. Vamos lá. Muito bem. Quem que é Sóbina, gente? Sóbina é um ministro das finanças do rei Ezequias. É o tesoureiro real. Sóbina, ele é vaidoso, ele é orgulhoso e ele não é muito honesto. Muito honesto. Tão vaidoso, tão orgulhoso e tal, manda construir um túmulo magnífico para ele, mostrando a sua vaidade, o seu orgulho. Muito bem, não foi um bom ministro, muito vaidoso e tal. Ou seja, para ser o tesoureiro real, ele tem que cuidar das coisas de Deus e cuidar das coisas do povo. É dado a ele essa incumbência. Ele não faz isso de forma honesta, justa e humilde. Logo, ele cai. Ele cai. Muito bem, no versículo 21, aliás, no versículo 20, a gente vê justamente
Eu te deporei de teu cargo, isso é oráculo de Deus, e te arrancarei do teu posto. No versículo 20, o que acontece? Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias. No lugar de Sobna entra Eliacim, né? Para tomar o lugar de Sobna. Veja só, Sobna era uma pessoa que só pensava em si e não pensava nos outros. Eliacim é um bom homem, né? Olha que coisa interessante. Ele diz, eu o revestirei com a tua túnica, cingirei com o teu cinto e lhe transferirei teus poderes. Ou seja, tira o poder de Sobna e dá para Eliacim. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. E ele realmente Eliacim foi um pai para Judá. Foi um grande tesoureiro real, um grande ministro das finanças para o rei Ezequias. Mas, infelizmente, olha aqui, infelizmente, o Eliacim também se deixa levar. Não por ele, coitado. Ele era bom, ele era justo, era humilde, era honesto, era tudo isso. Mas ele não corresponde àquilo que se esperava dele por causa desses parentes ordinários que ele coloca lá. O que ele começa a fazer? Também, né, as parentaias, devia estar pedindo emprego. Coitado do Eliacim, era bom, justo, honesto e tal. Virou ministro do rei, aí entra aquele monte de parente mandando currículo, mandando não sei o quê, pedindo emprego, o coitado Eliacim bota esse povo tudo para trabalhar com ele. O Eliacim era justo, mas esses parentes que ele colocou, Deus me livre esses parentes do Eliacim, fez com que o Eliacim caísse. Versículo 24, aqui ó. Dele estarão pendentes todos os membros de sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda espécie de vaso, desde os copos até os jarros. Ou seja, o Eliacim bota aquele monte de parente para trabalhar lá junto com ele e o que acontece? Porém, um belo dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego, né? Fincado em lugar firme, que era o Eliacim, firme, honesto, justo, cederá, se arrancará e cairá. E toda a carga que ele sustentava será feita em pedaços. Pronto, olha aí. O Eliacim, gente, não correspondeu o que se esperava dele. Favoreceu o nepotismo, né? Falei, né? Coitado também. É duro isso também. O coitado sobe lá o cargo e vem todo mundo querer pedir emprego para ele. Os membros da sua família procuraram tirar proveito das graças dele e o que deu no que deu. Ou seja, os membros da sua família fez com que ele perdesse o cargo, perdesse o posto de tesoureiro real. É muito importante lembrar sobre isso. Essa história de Sobna e Eliacim, até hoje, ó. Quem é que trabalha nas comunidades, que administra a comunidade, ó, viu? Dinheiro de paróquia, dinheiro de comunidade, como que deve ser usado isso? Você usa isso como se fosse um Sobna, de forma orgulhosa, vaidosa e irresponsável? Ou você é um Eliacim, que é justo, que é bom, que é honesto? Dinheiro de igreja é uma coisa sagrada, porque vem do povo e do suor do povo. É isso mesmo. Dinheiro de igreja não é para acumular como se fosse fazer um banco na igreja, não é para luxo, não é para vaidades, não é para nada disso. É para manter a obra de Deus. Para isso. Não esqueça, de repente, na administração dos bens do Senhor, a gente está sendo como Sobna. Devemos ser como Eliacim. Et crutim Domine fugit partes adversa. Vite teleo de tribiuda radix David. Aleluia.